Esse vídeo ele vai começar com uma autoanálise que eu fui aprendendo ao longo do tempo, fui começando a interpretar de maneira um pouquinho mais crítica ao longo do tempo sobre o meu trabalho aqui no canal e vai nortear muito essa análise que a gente vai fazer sobre o Jadson. Todo jogador vai ter uma narrativa que ele pode ser importante para a equipe. Aí você fala sobre liderança, aí você fala sobre contexto de negociação, aí você fala sobre uma característica específica. Só que isso não necessariamente transforma esse jogador em uma peça boa o suficiente para se bater no peito e se bancar. E eu já fiz isso com vários jogadores. Eu acho que o que eu mais lembro que eu fiz isso foi o Carizinho. Ah, mas fazia isso bem. Mas tinha outras várias coisas que ele deixava a desejar. E olha que eu não sou o cara mais exigente do mundo em relação a movimentações de mercado do Atlético, porque eu sei que o Atlético não tem o dinheiro que muitos torcedores imaginam que o Atlético possui. O Atlético ele é um clube que ele tem uma limitação financeira ali muito clara. O Atlético é um clube que tem uma limitação financeira ali muito óbvia. Mas falar sobre o Jadson é falar de um jogador de pouco impacto em basicamente tudo que ele pode oferecer. E aí eu te faço uma pergunta pra gente começar a se aprofundar no vídeo. No que o Jadson é muito bom? O Jadson não tem um grande desempenho desarmando, não tem um grande desempenho interceptando, não tem um grande desempenho construindo, não tem um grande desempenho infiltrando. Eu fico tentando entender no que se justifica a contratação do Jadson. E óbvio, a partir do momento que ele chegar no Atlético, a gente vai analisar o jogo dele, a gente vai tentar, apoiar ele de todas as formas para ser a melhor versão possível que ele consegue ser. Mas hoje, a gente precisa entender qual foi a motivação do Atlético de trazer um jogador que, com todo respeito, eu, pelo menos, Thiago, acho que oferece muito pouco para uma posição muito carente do Atlético. E eu não vou chegar aqui com o volante ideal na minha cabeça. Até porque aí entra a questão das limitações que o Atlético naturalmente tem no mercado da bola. O Atlético não tem como trazer o volante ideal. O Atlético não tem como buscar um nome que tá acima do bem e do mal. Isso é ilusão. Eu gosto de vários operários da bola que eu posso botar que estão na frente do Jadson, pelo menos na minha visão, no Campeonato Brasileiro. No Vitória tem o Baralhas, no Vitória tem o William Oliveira. Sabe? Aí, pega outro time que tá na parte de baixo da tabela. O Lucas Sacha e Matheus Pereira, eu entendo que são de outro nível. Mas são, na minha visão, muito mais jogador que o Jadson. No próprio Juventude, Kaique e Mandaca são melhores do que o Jadson. E aí, pensa mais. Fortaleza a gente já falou, Vitória a gente já falou. Cara, o próprio Santos, uma movimentação, quem sabe, pra trazer um João Schmidt, que é um jogador que é instável no Santos. No Inter pode também ter outras oportunidades de mercado. Eu prefiro o Richard do que o Jadson. Richard, querendo ou não, foi uma peça que já fez parte de um Atlético vencedor. Então não é implicância com o jogador. Mas é tentar entender o que motiva uma contratação com tão pouca explicação. Ah, mas ele vem pra compor elenco. Se ele vem pra compor elenco, cara, aí talvez eu ache até pior. O Atlético é um clube que é obrigado a desenvolver. O Atlético é um clube que é obrigado a dar oportunidade para jogadores jovens pensando num processo de desfrutar financeiramente e tecnicamente do jogador. A gente vai gastar uma ficha com um jogador de 35 anos do Juventude? Cara, eu tô tentando não ser muito cruel. Eu tô tentando respeitar tanto o jogador quanto os profissionais que enxergaram o nome do Jadson, mas eu não consigo entender. É um tipo de contratação que eu não consigo bancar. Sabe? Vai ser um cara que, tenta pensar no contexto Série A. Vai ser um cara que vai entrar o quê? 25 minutos finais, um jogo que a gente tá ganhando? E vai ficar ali tentando proteger a área. Pô, gente, desculpa, isso o Patrick faz. E o Patrick vem de uma temporada que ele merece muito respeito com a camisa do Atlético. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado da ânsia de contratar, né? Ah, a gente precisa de um volante. A gente precisa de 3, 4 volantes. A gente, pra mim, precisa de volante mais pegada, precisa de volante mais transição, de infiltração, precisa de volante de mais capacidade técnica também. Mas não é o Jadson que preenche essas vagas. Se a gente fosse lá no Mirassol
Pensasse no Neto Moura, no Danielzinho, no José Aldo, eu estaria, pô, sorrindo de orelha a orelha. Você acha que são jogadores funcionais pro esquema? Eu acho que nem pra esquema de um jogo de transição o Jadson ele faz tanto sentido. Acho até que controla bem ali transições, mas não acho que faça tanto sentido. Então, acho que o Atlético tá queimando uma ficha de um setor que precisa ser reforçado com um jogador que eu não consigo ver um retorno acima do esperado. E aí gera uma preocupação para as outras posições, né? Porque alguns nomes agradam mais, outros nomes acabam agradando menos. Mas qual vai ser o padrão de contratação do Atlético nessa janela? Vão ser jogadores que agregam ou vão ser jogadores que deixam a desejar? Vão ser jogadores que não conseguem ter um destaque maior no Campeonato Brasileiro nem com a camisa do Juventude. Mas tudo bem. Eu acho que a gente precisa de operários da bola. Eu acho que a gente precisa de jogadores que vão se dedicar, vão suar sangue para representar o Atlético. Eu acho que esse tipo de jogador ele acaba tendo um lugar especial no coração do torcedor do Atlético. Sempre é uma demanda muito clara do torcedor do Atlético em relação à raça, à raça, à raça. Mas no final das contas, acho que a gente poderia adicionar mais coisas a simplesmente competitividade. Eu acho que a gente poderia ter um volante com uma caixinha de ferramentas mais completa. Eu acho que a gente poderia ter um volante com uma caixinha de ferramentas que agregassem mais cenários, não somente no cenário sem bola, não somente no cenário de transição. E é muito difícil você se colocar contra um jogador que ainda nem chegou e que detalhadamente você também não tem noção. Porque o negócio é abrir, ver 2 jogos do Juventude. Outra parada é acompanhar o jogador. Pode ser um leão que tá vindo aí e dar tudo certo e ser uma peça importante. Não é a primeira vez que jogadores improváveis chegariam no Atlético para dar uma resposta acima da média. Inclusive, o Atlético tem um histórico nesse sentido, eu espero que seja do Jadson. Mas eu não posso chegar aqui e mentir para vocês que falar que é a melhor alternativa possível. É um Jadson que, obviamente, eu vou pagar para ver. É um Jadson que, obviamente, eu vou tentar entender o quão ele faz sentido pra gente ou não faz sentido pra gente. Mas num primeiro momento é uma contratação que eu acho que a gente vai ter mais um volante. Mas a que preço? Eu acho que no final das contas a fala é mais ou menos essa. O que o investimento no Jadson vai trazer de retorno pro Atlético? É um grande ponto de interrogação, sendo bem sincero com vocês. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. E tem muita cornetagem aqui nos comentários também. Eu não sou do time de corneta, não. Mas tem coisa que é foda.